Senhor, neste momento de oração, me coloco diante do Senhor, colocando minha vida aos teus pés. Coloco minhas alegrias, minhas tristezas, todo o meu ser, enfim. Meu clamor é para lhe pedir socorro nas minhas forças. Quero lhe pedir que faça o milagre na minha vida. Me ensine a viver da maneira que lhe agrada, porque eu sei que vivendo assim serei feliz e completo. Deus eterno, quero orar uma oração que transforma a vida e lhe peço, Senhor, me ajuda a crer mais na tua palavra. Senhor, será que esta oração é mesmo para mim? Será que eu sou essa pessoa que, embora te conheça, ainda pensa como o mundo? Ensina. Será que eu sou essa alma que ouve, mas não pratica? Que lê, mas não guarda, que conhece as promessas, mas vive dominada pelo medo, pela dúvida, pela ansiedade, pela incredulidade? Senhor, se for, então fala comigo agora, porque eu estou aqui. Eu não quero mais viver de aparência espiritual. Eu quero ser alguém que vive a palavra, que pensa segundo as Escrituras, que obedece com alegria, mesmo quando não entende tudo. Eu preciso que o Senhor transforme minha mente, meu coração, minha maneira de crer, meu jeito de obedecer. Eu estou cansado de viver sem o conhecimento da tua palavra e sei que o Senhor quer me levar para o profundo. Então, me leva, Senhor, me transforma. Pai amado, a tua palavra diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus eterno, como minha natureza me leva a tomar decisões baseado nos meus sentimentos, nos meus prazeres, e por isso as aflições são muitas. Senhor, o mais terrível é que já errei tantas vezes. O mais terrível é que continuo fazendo o que eu sei que te desagrada e que tem me entristecido na vida, e mesmo assim não tenho forças para parar. Mas, pelo teu ensino neste versículo, eu entendo porque é tão difícil largar o erro, o pecado. É porque não há uma mente renovada. A mente renovada com a tua palavra nos leva até Deus. E o Senhor nos conscientiza do erro e do engano. Mas hoje é isso que eu te peço. Renova meu entendimento. Que o Senhor arranque da minha mente tudo que é argumento humano, tudo que é raciocínio carnal, toda lógica mundana que atrapalha a minha fé. Eu quero crer como a Bíblia ensina. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Quero me alinhar com os teus pensamentos, como está escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 9, em que o Senhor me diz: Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então me eleva, Senhor. Me faz pensar com a mente de Cristo. Será que de agora em diante eu vou lutar para não continuar sendo escravo de pensamentos tão naturais? Será que vou me esforçar para renovar a minha mente e passar a pensar como Cristo? Prometo, meu Senhor, não me interessa nada deste mundo. Eu não quero mais ser guiado pelas minhas emoções, mas pelo teu Espírito. Como diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Deus, eu fico pensando, olha a gravidade desta palavra, pois o Senhor está me dizendo que os que são guiados pelo Espírito de Deus são teus filhos, mas será que eu sou guiado pelo teu Espírito? Que vida tenho vivido? Tenho te alegrado ou tenho te entristecido? Se não lhe agrado, logo não sou teu filho. Sou filho de quem, então? Deus eterno, eu não quero ser filho das trevas. Não quero ter vivido minha vida de maneira cega e na morte me arrepender e ser tarde demais. Senhor, me guia pelo teu Espírito. Tira de mim toda resistência, toda dureza de coração. Está escrito em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo.
Senhor, me dá um coração novo, um coração ensinável, um espírito obediente, um desejo ardente de te agradar. Deus eterno, a maioria das pessoas deste mundo pensa em Deus, fala de Deus, diz que crê em Deus, mas é muito superficial. Ajuda-me a entender a grandeza do teu poder e sei que encontrarei sentido na minha vida. Eu não quero continuar com uma fé superficial, mas quero a fé pura e genuína no Senhor e na tua palavra. Me guia pelo teu Espírito. Tira de mim toda resistência, toda dureza de coração. Está escrito em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Senhor, me dá um coração novo, um coração ensinável, um espírito obediente, um desejo ardente de te agradar. Deus eterno, a maioria das pessoas deste mundo pensa em Deus, fala de Deus, diz que crê em Deus, mas é muito superficial. Ajuda-me a entender a grandeza do teu poder e sei que encontrarei sentido na minha vida. Eu não quero continuar com uma fé superficial, mas quero a fé pura e genuína no Senhor e na tua palavra. Senhor, quantas vezes eu li a tua palavra e não deixei que ela me mudasse? Quantas vezes eu busquei consolo, mas ignorei a correção? A tua palavra diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Então me corta, Senhor, me trata, me transforma, me convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não quero ser apenas ouvinte, mas praticante. Eu quero ser como está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que triste, Senhor, descobrir que me enganei a vida inteira com minhas convicções. São, na verdade, desejos inflamados que nos mata por dentro, tirando todo o brilho e poder do teu Espírito Santo. Me ajude com amor a cumprir a tua palavra. Senhor, me ajuda a crer. Eu te peço com toda a minha alma, aumenta a minha fé. Como aquele pai clamou em Marcos capítulo 9, versículo 24. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu também digo isso. Eu creio, mas tenho medo. Eu creio, mas às vezes vacilo. Eu creio, mas estou fraco. Então vem e me fortalece, Senhor, porque está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Que eu ouça mais a tua voz do que as vozes da minha dúvida, que eu me alimente da tua palavra como pão diário, como vida para os meus ossos. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes a minha carne grita mais alto do que o teu espírito em mim. Por isso eu te peço, como Davi clamou no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Restaura minha consciência, me dá discernimento, me dá fome da tua verdade, me ensina a te buscar nas madrugadas, como Jesus fazia em Marcos capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, quando era ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Senhor, eu não quero mais uma vida de fé baseada em sentimentos. Eu quero uma fé firmada na rocha. Porque está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Me ensina a praticar, me ensina a confiar mesmo sem ver, me ensina a seguir mesmo sem sentir, me ensina a obedecer mesmo quando tudo parece contrário, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como está em Salmo 119, versículo 105. Deus, que eu entenda este ensino, de que todo ser humano precisa da palavra.
É a palavra que nos traz entendimento. É na palavra que está o poder que clareia a mente e tira toda convicção errada e nos coloca no caminho correto e que agrada ao Senhor. Senhor, perdoa minha inconstância. Perdoa minha distração. Eu sei que a tua palavra é perfeita, mas eu ainda sou imperfeito. Por isso transforma-me, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Transforma-me de glória em glória, dia após dia. Faz de mim um reflexo da tua verdade, que eu fale menos de mim e mais do Senhor, que eu viva menos para mim e mais para a tua glória. Me ajuda, Senhor, a obedecer mesmo quando for difícil. Está escrito em João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu quero te amar de verdade, e não só de palavras. Eu quero te obedecer quando for fácil e quando for difícil. Eu quero renunciar tudo que me afasta da cruz. Está escrito em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Senhor, preciso dizer não aos meus planos e prazeres que são engano e que me separam do Senhor. Não deixe que eu me engane a mim mesmo, mas me faça ver, me faça perceber e ter força para dizer não a tudo que lhe entristece e que irá me fazer sofrer. Senhor, me guarda da hipocrisia espiritual. Que eu não seja como os fariseus que sabiam as Escrituras, mas não conheciam o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero caminhar contigo. Como diz em Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Me aproxima da tua presença, que eu ame a correção, que eu deseje a santidade, que eu tema a tua palavra, como está escrito em Isaías capítulo 66, versículo 2. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Deus eterno, teria maior tesouro do que os meus sentimentos se tornarem cheios de temor e temer a tua palavra. Senhor, maior que a tua palavra, não existe nada. Ela é o maior tesouro que se pode ter. Senhor, me dá constância na oração. Me dá disciplina para estudar a tua palavra. Me dá prazer em te buscar. Está escrito em Salmos, capítulo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que essa seja a minha realidade, que eu sinta alegria ao ler a tua palavra, que ela me alimente mais do que o pão da terra. Que eu deseje estar contigo mais do que qualquer outra coisa. Que eu veja transformação real acontecendo em mim. Que estes sentimentos dominem o meu coração, o meu ser. Senhor, não importam as lutas que eu tiver que enfrentar, mesmo que o mundo inteiro ande na contramão da tua vontade, que eu permaneça firme. Como Josué declarou em Josué capítulo 24, versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a minha decisão todos os dias. Que a minha vida seja um altar. Que a minha mente seja renovada pela tua palavra. Que meu coração seja templo da tua presença. Deus eterno, eu clamo agora com toda a minha alma. Fortalece o meu espírito. Fortalece a minha fé. Fortalece minha obediência. Porque está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, opera em mim, Senhor. Me dá sede pela tua palavra. Me dá disposição para ler. Me dá coragem. Me dá temor. Me dá vida. Deus, eu me rendo ao Senhor agora com tudo o que sou e tudo o que não consigo ser. Me entrego, Senhor, com as minhas limitações, minhas dúvidas, meus erros, meus desejos confusos.
Eu coloco tudo no teu altar. Faz de mim um servo que crê, que obedece e que vive conforme a tua verdade. Ouve o meu clamor, ouve a minha oração, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.